Glória a Deus, irmãos. Então a gente recebe o pastor Lauro com carinho. E ele tem mesmo, da parte do Senhor, uma palavra para a sua vida, uma palavra para a igreja. Amém? Você crê nisso? Senhor, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos. Agora, nós confiamos no Senhor. E, Senhor, nós esperamos muito em Ti. Nossa expectativa, Senhor, porque a Tua palavra para nós é alimento. Ó Deus, alimenta-nos aqui agora. Senhor, é a Tua presença que nós viemos buscar. Conduz agora esse momento, meu Deus, no nome poderoso de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Pastor Marcos, obrigado por essa oportunidade. Eu tenho que ser breve, mas vai ser bom, gente. Eu não tenho problema não. Quando o relógio de oração termina, o fogo de Deus começa a cair sobre nós. Fecha seus olhos, vamos encerrar esse momento do relógio de oração. Pai, em nome de Jesus, seu Filho amado, obrigado, Senhor, por esse tempo de relógio de oração, nesses 10 dias, onde nós nos comprometemos e permanecemos fiéis a Ti, ó Pai. E eu creio que como houve ali no cenáculo de oração, ó Pai, aonde os discípulos estavam reunidos e fogo do céu caiu sobre todos, o Espírito Santo de Deus veio sobre todos e todos foram cheios, assim será aqui, ó Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço por cada um que se comprometeu, ó Pai, que cada um que esteve em oração, e aqueles que não puderam, Pai, também irão contemplar a Tua graça sobre eles também no dia de hoje. Assim, ó Pai, nós encerramos esse momento, ó Pai, de propósito do relógio de oração, glorificando a Ti, exaltando a Ti, sabendo que resposta do céu virá para esse novo tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Passa para mim, Pedro. A mensagem é sobre Atos 2, sobre o Pentecostes, quando o céu invadiu a terra. Atos 2, eu vou ler só alguns versículos. Atos 2, do 1 ao 5, diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitados judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Esse tempo de Pentecostes é um tempo muito precioso para nós, porque ele marca o início de um novo tempo sobre a igreja. E ali, para que haja o Pentecostes, para que haja o mover do Espírito Santo, nós temos que ter primeiramente a unidade na terra. E a unidade na terra libera a manifestação do céu sobre todos nós. A gente vai ver que todos estavam reunidos no cenáculo. Hoje nós estamos reunidos aqui, reunidos para receber de Deus algo que Ele prometeu naquele tempo, e não parou naquele tempo, Ele continuou no tempo, nos dias de hoje. A unidade, a concordância, a permanência e a fome de Deus. Quem aqui está preparado para o que vai acontecer na sua vida a partir de hoje? É um tempo novo, e aonde há uma glória de Deus reservada para cada pessoa, que permanece junto no mesmo propósito. Se nós estamos aqui hoje é porque nós estamos todos reunidos num propósito só. Não só a presença de Deus, mas que Deus derrame do céu as promessas dele sobre nossas vidas. Quando o céu libera um som sobre a terra, nunca mais permanece igual. Há um som que o Senhor derrama sobre nós. E falar do som
antes de vir o fogo de Deus, ele tem que haver um barulho do Senhor. E ali o som do céu quebra todo medo, toda incredulidade e acomodação espiritual. Às vezes você pode estar com medo, como naquele cenáculo, todos estavam reunidos ali e eles estavam com medo. E uma frase que eu coloquei esses dias foi que o medo tem que ter medo da nossa fé. E aí por quê? Porque a nossa fé é inimiga do próprio medo. E se você tem fé, o medo ele tem que partir da tua vida e não pode mais ficar sobre vocês. E esse som, ele vem para quê? Para que novamente a voz de Deus ecoa em todas as áreas da sua vida. Então, se há algo na sua vida que o medo está instalado, hoje esse som que veio do céu, que é o direcionamento, que é o poder de Deus descendo sobre a terra, quebra todo esse medo sobre a sua vida, quebra toda a incredulidade, toda a dúvida que existe sobre você em alguma área da sua vida. Quem carrega o fogo não vive no escuro. Por quê? Porque o fogo ele vai iluminar, ele vai trazer algo sobre a sua vida, e esse fogo ele vai transformar aquilo que estava parado em movimento. Então, quando nós falamos do fogo, ele vai falar de uma linguagem que que todo fogo pousou sobre eles. O fogo não ficou só no ambiente, o fogo ficou sobre pessoas. Então hoje vocês vão receber aquele fogo do Senhor que desce do céu para transformar aquilo que está dentro de você. Não vai ficar da mesma forma. O Espírito Santo não trabalha apenas no coletivo, ele vai trabalhar no individual. E ele trabalhando no individual, a primeira coisa que ele vai é transformar nós por dentro. E para que esse fogo ele entra sobre as nossas vidas, há necessidade de arrependimento. Há uma necessidade de tirar o ego e deixar Deus queimar dentro de você. Porque esse fogo que habita em nós, ele muda todo o seu destino. Quando o Espírito Santo enche uma vida, o céu fala através dela e impacta a multidão. Aqui nós vamos estar falando sobre o mover sempre será questionado, mas eles perguntavam, outros zombam, outros questionavam o que é o Espírito Santo, porque muitos ali, quando receberam o Espírito Santo, eles pareciam que estavam embriagados. Alguns falavam que eles estavam bêbados, mas quando nós entendemos que é o Espírito Santo de Deus, esse embriagado do Espírito, ele ainda te deixa uma consciência racional. Você consegue entender o que está acontecendo, você consegue saber o que está acontecendo na tua vida, e quando Deus te arrebata, ainda você tem consciência do subconsciente aonde você estava. Porém, a Bíblia fala, não se embriagueis com bebida forte ou vinho. Por que isso? Porque um copo de vinho, uma taça de vinho, ao entrar na sua corrente sanguínea, ela começa a tirar sua consciência, e você perde a noção de tempo, espaço e lugar que você está. Por isso que Deus ele fala para se embriagar do Espírito Santo, que é Ele que vai mudar a sua história, mudar a vida, muda comportamento, muda direções. E quem tem o Espírito Santo verdadeiro e recebe o mover, uma das reações é ter mais fome da palavra de Deus, ter mais fome por orar, por intimidade. Passa para mim, Pedro. Quem não entende do mover do Espírito sempre tentará explicar o sobrenatural de uma forma natural. Irmãos, não tem como você explicar o que acontece no sobrenatural no ambiente natural. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que move dentro de você. E se Ele se move dentro de você,
não tem como entender. Você pode estar vivendo hoje falando, eu vivo no natural, mas quantas coisas sobrenaturais acontecem no dia a dia da sua vida. Se nós pararmos para pensar, todos que estavam, todos da igreja, eu falo por mim e por alguns aqui que eu conversei ontem, como que foi a semana agora passada? Foi mais leve ou mais pesada do que seus dias normais? Porque o ambiente espiritual, Satanás não queria que você estivesse aqui hoje para receber do céu algo que vai mover a sua vida, que é o Espírito Santo de Deus. Porque Satanás, ele quer botar medo, incredulidade e dúvida. Ele veio para roubar, matar, roubar e destruir. E justamente ele coloca medo e tira a tua fé. E hoje vocês vão receber mais porção de fé, para que vocês andem sobre o sobrenatural e não ande mais pelo natural. Deus não derrama seu espírito sobre posições, mas sobre pessoas disponíveis para carregar a sua glória. Vocês estão disponíveis para carregar a glória do Senhor? Vocês estão com o coração aberto para receber do Senhor aquilo que você precisa? Se você fala assim, eu não preciso de nada, é porque você tem um orgulho e precisa se arrepender e deixar o Espírito Santo de Deus mover sobre a sua vida. Porque sem Ele, a vida é vazia. É como se você estivesse bêbado, o Espírito Santo de Deus sai de você. No outro dia você tem ressaca, dor de cabeça, uma vida vazia. Mas quando o Espírito Santo de Deus entra sobre a sua vida, esse mover sobrenatural e a glória de Deus vem sobre você. Se você não amar a Deus acima de todas as coisas, também não tem como receber o Espírito Santo de Deus. Ele é condicional, você tem que ter posicionamento, você tem que ter uma vida na dependência de Deus. E não adianta querer buscar o Espírito Santo de Deus sem amar Ele. É um conjunto. Amar a Deus, pedir o avivamento, e esse avivamento chega até você. Se não for dessa forma, irmãos, não tem como. É uma coisa ligada na outra. É como se você fosse tirar o fio da tomada. Você não funciona se você não estiver ligado em Deus, a partir do momento que você aceita Jesus como seu único Salvador. Quando o Espírito é derramado sobre pessoas comuns, começam a viver coisas sobrenaturais. Quem está disposto a receber o Espírito Santo do Senhor? Não estou falando que você não tem, é porque vai descer do céu como um som. E esse som é o poder de Deus descendo sobre a terra. É descendo esse poder sobre você. E você vai viver coisas sobrenaturais, sim. Basta você também ter fé e acreditar que Deus ele pode mudar situações. O Espírito Santo não apenas toca emoções, ele convence o coração, quebra o orgulho, conduz ao verdadeiro arrependimento. Convicção, quebra e transformação. Convicção que Jesus muda a tua história e muda a tua vida. Quebra todas as cadeias que Satanás um dia colocou na sua vida. Quebra tudo aquilo que está travado, tudo aquilo que está paralisado hoje não vai mais estar. E Ele faz uma transformação, primeiro em nós, para depois chegar àqueles que estão ao nosso redor. Mas a convicção é nossa. Não adianta você ser convicto que aquele irmão, ele é de Cristo e ele recebe. Não, você tem que receber. Não se compare com outros. Se compare como Jesus Cristo. Se Ele foi santificado e Ele ressuscitou, nós temos que se comparar a Ele e querer chegar até Ele da mesma forma. Uma igreja, quando uma igreja vive cheia do Espírito, a comunhão se fortalece. É aquilo que a Regiane falou.
todos estavam ali para ajudar ela. O amor transborda. Eu nunca vi uma igreja que eu passei com tanto amor por almas e por vida como esta igreja. E a cidade inteira sente o impacto da presença de Deus. O impacto está começando aqui nas nossas vidas e vai impactar toda essa região. Depois vai impactar outros lugares e vai chegar a cidades e assim por diante. Uma nação. Deixa no próximo, por favor. Eu vou contar um relato que eu vi numa pregação onde falava sobre John Wesley. John Wesley, ele na Inglaterra, ele pediu para Deus: faça de novo, derrama de novo, vem de mim de novo. E quando ele estava ali reunido, ali de joelho, de repente veio um poder tão grande do alto, que desceu sobre a terra, rachou o chão, e aonde ele estava de joelho fez 2 buracos. E aí Billy Graham, quando ele tinha 14 anos, isso o filho dele contando, que Billy Graham foi no mesmo lugar, dobrou o joelho, começou a pedir poder, começou a pedir um avivamento, falando: vem sobre mim também, vem sobre mim também. E o avivamento veio sobre ele. Na rua Azusa, o avivamento foi real. E se nós estamos aqui é porque 2 pastores naquela época desceu em Belém, abriu a primeira igreja, e de norte a sul houve avivamento dentro do Brasil. E a história vai contar ainda também que Billy Graham estava no avião, viajando, e ele orando por várias bandeiras, e de repente ele parou em uma bandeira, e aqueles pastores falaram: por que você parou na bandeira dos brasileiros? E Billy Graham falou: porque Deus me falou que esse país é o último avivamento do mundo antes da trombeta tocar. Você entende agora que você tem que buscar o Senhor? Você entende porque o país está uma bagunça que está? Porque espiritualmente todos nós estamos sofrendo uma opressão de Satanás para nos paralisar. E eu quero declarar aqui agora: chegou o tempo de sair da superficialidade. Chegou o tempo de nós mergulhar no mover do Espírito Santo de Deus. O que é mergulhar? É poder se dispor para Deus fazer o maior movimento na sua vida primeiro, para avivar a igreja, sua vida e essa nação. Eu não quero que você venha para cá emocionalmente, viver um avivamento emocional. Eu não quero que você viva um momento emocional, fala: eu vou viver esse avivamento, e esse avivamento ser momentâneo, porque tudo que é emocional é momentâneo. Eu quero que você comece a entender agora que tem que ser racional. A gente tem que entender que a gente crê em Jesus, que Ele traz o avivamento, e o avivamento começa hoje, no dia de Pentecostes, e começa a mudar uma vida. Chama as crianças para mim. Nós vamos orar, irmãos. Já estou encerrando, a gente vai ter um momento de oração aqui. Por que eu quero chamar as crianças? Porque na própria Bíblia vai dizer, em Atos 2:17, e nos últimos dias, diz o Senhor, que o meu Espírito Santo derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Nós vamos declarar sobre nossos filhos, que serão profetas da nação, que são a geração que vai mudar também esta nação. E ainda fala que os jovens terão visão. Deus vai abrir a visão de todos nós. Aquilo que está em oculto, escondido, vai aparecer para a gente consertar. E os vossos velhos sonharão sonhos, e também o meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias,
profetizarão. Então eu quero que nesse momento todos ficassem de pé, para nós orarmos. Eu não quero que você fique de boca fechada. Eu quero que você peça que o Senhor venha derramar o Espírito Santo de vocês. Eu quero que vocês também comecem a orar para que estas crianças, jovens, comecem a ser batizados no Espírito, comecem a ser cheios do Espírito e comecem a profetizar, comecem a declarar um novo tempo sobre a vida deles, porque Satanás não tocará sobre os nossos jovens, nossos filhos, ele ficará distante. Chama esse avivamento sobre vocês. Peça para Deus como fez Billy Graham, como fez John Wesley. Naquele tempo eles dobraram os joelhos. Se você quiser dobrar o joelho, você dobre. Se quiser ficar sentado em pé, você fique. Mas receba. Peça para Deus derramar. Peça para Deus fazer de novo aquilo que Ele fez naquele tempo. Ele vai fazer hoje. Não é tempo de a sua boca ficar fechada. É tempo de você abrir a boca e receber do Senhor também, nesse tempo, o batismo no Espírito. Ele vai derramar dons, talentos, todos aqui sairão cheios do teu Espírito. E assim como no cenáculo foi fechada a porta, deixa a porta fechada, por favor. Eu peço que ninguém saia, porque se você quer viver o novo, você vai ter o novo, em nome de Jesus. As crianças, fechem os olhos também. Nós vamos orar. Pai, neste momento, Senhor, nesta hora, nós nos reunimos em Teu nome, Senhor. E assim como a igreja primitiva estava reunida no cenáculo, nós estamos no cenáculo reunidos, perseverando em oração, esperando, Pai, em nome de Jesus, a Tua promessa. Hoje clamamos, faz de novo, Senhor, sopra outra vez sobre nós o vento do Teu Espírito. Senhor Deus, assim como está escrito em Atos 2, de repente veio o som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa. Nós, ó Pai, não queremos apenas ouvir do Teu falar, do Teu poder, mas nós queremos viver o Teu mover. Enche essa casa, Senhor, enche cada família, enche essa geração que está aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, que a Tua presença venha a ser derramada sobre nós. Pai, em nome de Jesus, levanta outra vez um povo apaixonado pela Tua presença. Quebra toda a religiosidade, quebra toda a rotina sem fogo, quebra, Pai, toda a apatia espiritual e comece, ó Pai, a ser cheios. Acende novamente, ó Pai, a chama do Teu avivamento dentro de nós. Pai, assim como o Senhor usou homens simples lá na Rua Azusa, comece a usar aqui, ó Pai, a cada um em nome de Jesus. Pai, Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós, sopra sobre os cansados, sobre os enfermos, feridos, ó Pai, sopra sobre os que precisam da esperança, sobre aqueles, ó Pai, que estão secos espiritualmente. Não queremos por emoção, Pai, queremos transformação. Senhor Deus, em nome de Jesus, vai capacitando cada criança aqui, ó Pai, em nome de Jesus, vai colocando do Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, sobre cada um. Pai, eu profetizo que cada criança aqui, ó Deus, em nome de Jesus, profetizará. Cada criança aqui será levita, profeta, serão, ó Pai, em nome de Jesus, ministros da Tua palavra. Senhor Deus, que o Senhor venha fazer de novo nesse tempo. Toca, Pai, corações, toca a igreja, Pai, que a igreja venha receber a cura, Pai, cura do coração, Senhor, que cada um aqui, ó Pai, em nome de Jesus, venha ser transformado, venha ser avivado, Senhor, uma igreja, Pai, cheia de compaixão, Senhor, uma igreja, Pai, cheia do Teu batismo. Então desce com poder aqui agora, Pai, em nome de Jesus, desce com Teu poder sobre todos nós, e em nome de Jesus, Pai, faz de novo sobre cada um.
Senhor Deus, eu quero agradecer a Ti agora nesse momento, Pai, pelo Teu derramar, pelo Teu, ó Pai, novo sobre nós. Senhor Deus, não é por força nem violência, mas é pelo Teu Espírito. Espírito Santo de Deus, obrigado por esse derramar. Obrigado por essa igreja que ama, Pai. Obrigado por essa igreja comprometida no Senhor. E Senhor Deus, que cada um aqui venha ser, ó Pai, realizados seus sonhos, realizados, ó Pai, as suas promessas sobre eles. E que cada um, ó Pai, aqui venha sair cheio do Teu Espírito, por uma novidade de vida. Pai, derrama a vida. Derrama, Pai, em nome de Jesus, novidade. Traz o novo, Pai. Vamos orar aqui com as crianças? Vamos, irmãos. Pela Marluce, pelo Dudu. Crianças, olha aqui para mim, pessoal. Todo mundo aqui, ó. Vamos fazer uma oração? Esse dia especial. Convidar as crianças. Vamos orar assim. Espírito Santo de Deus, vem habitar em mim. Vem, Senhor. Espírito Santo de Deus. Repete, pode repetir. Vamos lá? Espírito Santo de Deus, vem morar no meu coração. Vem morar no meu coração. Espírito Santo de Deus, vem morar no meu coração. Vem morar no meu coração. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, vem habitar no meu coração. vem habitar no meu coração. Vem morar no meu coração. Vem morar no meu Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. vem morar no meu Vem coração. morar no meu coração. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, derrama sobre mim a sua unção. derrama sobre Repete, mim a sua repete as unção. crianças. Repete. Derrama sobre mim a sua unção. Derrama sobre mim a sua unção. Espírito de Deus, derrama sobre mim a sua unção. Sobre mim a sua unção, Senhor. Espírito Santo de Deus, abre os meus lábios para que eu possa profetizar. Espírito Santo de Deus, abre os meus lábios para que eu possa profetizar. Espírito de Deus, derrama a sua presença sobre a vida das crianças. Amém, no nome de Jesus. Cada criança, Deus, começa com elas, Deus. Cada um dos pequeninos receba do Senhor. Amém. Receba do Senhor agora uma porção, Aleluia. uma porção Em nome de especial Jesus. do Teu Espírito. Eles são a igreja do hoje, Senhor. Aleluia. Que eles Aleluia. profetizem, que as crianças Amém. profetizem, Senhor. Cada lar receba a visita do Espírito da profecia, Senhor. Cada lar receba, Deus. Começa com as crianças. Vem, Senhor. Visita agora, Espírito Santo, cada casamento aqui. Cada casamento, Senhor. Cada matrimônio. Cada aliança, Senhor, estabelecida na Tua presença. Espírito Santo de Deus, vem fortalecer agora. Vem fortalecer. Fortalece, Senhor. Estabelece, ó Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, és bem-vindo. És bem-vindo. Cada lar aqui abre as portas. Amém, no nome Cada de lar Jesus. agora abre as portas. Espírito de Deus, vem habitar com a Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome daquele que ressuscitou, está sentado à destra do trono. Aleluia. Amém. Vem, Espírito de Deus, e guia-nos agora daqui para fora. Guia-nos agora, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, crianças? A gente vai orar pela Marluz. Marluz, vem cá, a gente fazer essa oração. Marluz está fazendo aniversário hoje também. É junto com o Dudu. Cadê o Dudu? Está aqui na frente já? É, né? Aleluia. Vamos agradecer a Deus então. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela vida. Obrigado, Senhor, por esse momento especial.
Aleluia, Deus. É a tua presença aqui, Deus, que muda tudo. É a tua presença nas nossas vidas. É a tua presença nos nossos lares. É a tua presença, Senhor, que muda tudo. Por isso, Senhor, vem marcar hoje esse dia com a tua presença, Senhor, na vida da Marluce, na vida do Dudu, Senhor, na vida dessas duas famílias. Vem, Senhor, com teu poder. Vem, Senhor, com a tua glória. Vem, Senhor, em nome de Jesus, marcar esse dia. Ó Deus, vem renovar as vidas. Renova, Senhor, a vida da Marluce. Renova, Senhor, em nome de Jesus. Que cada um dos teus filhos aqui, cada uma das tuas filhas aqui, seja renovado. Renova, Senhor, agora. Renova, Senhor, as forças. Renova, Senhor, o ânimo. Renova, Deus, a alma. Em nome de Jesus, que hajam pensamentos novos, Deus, em cada mente aqui, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, toca as mentes, renova os pensamentos, que hajam pensamentos de paz, meu Deus, pensamentos de glória, Senhor, em nome de Jesus. Muda os pensamentos, Senhor, toca as emoções, muda as emoções. Espírito de Deus, és bem-vindo, vem tocar cada coração, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor. Esse é o clamor da igreja nesse dia. Nós te adoramos, Senhor. Nós te agradecemos. Obrigado, obrigado, Deus Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia, 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 irmãos. Obrigado pela tua presença. Deus abençoe, Marluce. Aleluia, irmãos. Aleluia. Essa semana a gente continua no nosso momento de oração, 6:30.